E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos estudar a influência do efeito indutivo na estabilidade da base conjugada, tá? Então a aula de hoje, é sobre a influência do efeito indutivo, na estabilidade da base conjugada. Tudo bem? Tá. Pessoal, primeira coisa é qual é a definição, de efeito indutivo, tá? Bom, o efeito indutivo é, um efeito de atração ou doação de elétrons que se propaga ao longo das ligações. Tá, pessoal? Esse é o conceito de efeito indutivo. Então vamos tentar entender. É um efeito de atração ou doação de elétrons que se propaga ao longo das ligações, tá? Bom, aí, a gente fala que é um efeito, de doação ou retirada de elétrons que se faz através de ligações. Aí nós sabemos, a revisão, que colocar um asterisco aqui para ficar menos bagunçado, a gente sabe que quando nós temos uma espécie, mais estável, uma espécie mais estável, pela enésima vez, quando a espécie é mais estável, a base é mais fraca. Lembra? Nossa, não precisa pensar na base mais fraca, pensa na base forte. Lembra do meu macete? Base forte, ela é instável por dentro. Então, se tem uma base fraca, quer dizer que ela não vai ser instável, ela vai ser estável. Então, uma base, mais fraca, é o quê? É uma base mais estável, fraca com estável. E aí, o que acontece? O ácido é mais forte. O ácido é mais forte. Tá? Bom, por exemplo, o ácido tricloroacético, já ouviram falar do ácido tricloroacético? Ele é muito forte, tá? Temos 3 átomos de cloro estabilizando a carga negativa, tá? Então, no ácido tricloroacético, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 átomos de cloro estabilizando a carga negativa, tá? Bom, a base é estabilizada por ressonância e por efeito indutivo. Ressonância porque nós temos o anel benzênico. Efeito indutivo porque tem os átomos de cloro que vão estar o quê? Que vão estar atraindo os elétrons. E essa atração de elétrons, torna a base conjugada, mais estável, e portanto fraca. E seu ácido, por conseguinte, vai ser mais forte. Que essas relações, essa relação que nós estamos já cansados de ver, tá? Bom, mas a pergunta é, o efeito indutivo vai depender de quê? Esse tal de efeito indutivo vai depender do quê? Depende do que essa parada aí, tá? Esse efeito indutivo, tá? Depende da eletronegatividade. Então escrevam, tá? O efeito indutivo
depende da eletronegatividade. Isso é importantíssimo, gente. Coloca até um exclamação aqui. O efeito indutivo depende da eletronegatividade, tá? Quanto mais eletronegativo, maior será o efeito indutivo. Quanto maior a eletronegatividade, maior será o efeito indutivo. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a eletronegatividade, maior será o efeito indutivo, tá? Dá para enxergar aqui? Escrevam, deixa eu ver se dá para enxergar. Quanto dá, né? Maior for a eletronegatividade, vírgula, maior será o efeito indutivo. Tá? Maior será o efeito indutivo, tá? Bom, e quanto maior a distância, menor será o efeito indutivo. Então nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a eletronegatividade, maior será o efeito indutivo. Mas temos também duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a distância, menor o efeito indutivo. Então escrevam. Vou escrever aqui em cima, tá? Quanto, vocês escrevem embaixo. Quanto a maior a distância, vírgula, menor será o efeito indutivo. Tá? Bom, olha só. Tá. O ácido mais forte tem a base mais fraca, a gente já tá cansado disso. Tá, por quê? Porque o flúor está mais próximo, né? O flúor vai dispersar melhor a carga negativa. Com isso, aumenta a estabilidade da base, tá? Pessoal, eu sei que não tá muito boa essa aula, mas é que eu tô dando uma olhada aqui, tá? Bom, deixa eu ver. Ó, que flúor que ele tá falando? Tá, esquece o que eu falei. Vamos dar uma revisada nisso, aí eu passo uma outra coisa pra gente finalizar. Então a gente tem que saber o efeito indutivo. O que é o efeito indutivo? É um efeito de atração ou doação de elétrons que se propaga ao longo das ligações. Esse é conceito, você tem que entender esse conceito. Tá, o que é isso? É o efeito de doação, opa, doação estou doando. Né? Ou então você não precisa doar necessariamente, né? Pode acontecer uma atração. A atração de elétrons que acontece, né, que se propaga ao longo das ligações. Isso é um efeito, né, porque é um acontecimento que está ocorrendo. E indutivo lembra indução, né, de induzir, de atrair, de doar os elétrons, tá? Bom, e aí nós sabemos, né, que a espécie mais estável é uma base mais fraca, aí então por conseguinte o ácido é mais forte. Aí nós falamos que o efeito indutivo depende da eletronegatividade. Quanto maior eletronegativo, maior será, né, o efeito indutivo. Mas existem duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a distância, menor será o efeito indutivo, tá? Tá, e aqui as duas grandezas, tá? Agora vou apagar isso aqui.
pessoal, olha só. Aqui nós temos o ácido acético H3C, ACH2, dupla OH, tá? Esse aqui é o ácido acético, não é? Tá. Esse grupo alquila, isso aqui, gente, a gente chama de grupo alquila. Como assim? Não estou entendendo. O que é alquila? Alquila vem de alcano, né? E o que é alcano? Alcanos são hidrocarbonetos, né? E o que são hidrocarbonetos? São elementos que têm apenas carbono e hidrogênio, né? Então, alquila vem de alcano, ó. Então, alquila, tá? Eu vou apagar isso aqui só para vocês entenderem. Vem de alcano. Lembra quando a gente estudou os alcanos? E o que são alcanos? São hidrocarbonetos que fazem ligações simples. Por exemplo, o etano, que é CH3, CH2. Isso aqui é um hidrocarboneto, né, que pertence aos alcanos. Hidrocarboneto porque tem apenas carbono e hidrogênio, né? E faz ligação simples, ó. Só tem uma ligação, não tem dupla, não tem tripla. Tá? Então, esse aqui a gente chama são os alquilas, né? Eu posso ter quanto carbono eu quiser, eu posso ter mais um, mais outro, né? Nesse caso, o meu grupo alquila tem quantos carbonos? Tem 1, 2, apenas 2 carbonos, tá? Vou apagar isso aqui então. Olha só. Esse aqui é o ácido acético. Então, tudo é o ácido acético, mas essa parte especificamente é o grupo alquila. Esse grupo doa elétrons, tá, gente? Toda vez que tiver grupo alquila, ele vai fazer o quê? Ele doa elétrons. Então, escrevam aí, ó, asterisco. O grupo alquila doa elétrons. O grupo alquila doa elétrons. Isso é importante, tá? O grupo alquila doa elétrons. Logo, aumenta a densidade eletrônica. Logo, né, vírgula, aumenta a densidade eletrônica. Aumenta a densidade eletrônica. Tá? Então ele vai aumentar o que nós chamamos de densidade eletrônica. Grupo alquila doa, olha a palavra-chave, doa elétrons. Se ele vai doar os elétrons, ele vai aumentar a densidade eletrônica, tá? E por conseguinte diminui a estabilidade, né? Ele vai doar os elétrons, vai aumentar aquela densidade eletrônica, e aquela situação ela é desfavorável, né? É uma situação instável, então isso vai diminuir a estabilidade. Então escrevam isso diminui, né, a estabilidade. Isso diminui a estabilidade. Tá? Isso vai diminuir a estabilidade. Se vai diminuir a estabilidade, nós temos uma base, né, um ácido mais, esse ácido vai ser mais fraco, né? Ele vai ser um ácido fraco. Pessoal, a gente não está analisando a base conjugada, tá? A gente está analisando o ácido. Como ele vai diminuir a estabilidade, então nós temos um ácido mais fraco, tá? Um ácido fraco, né? Então nós temos um ácido fraco e uma base forte.
Então, o que faz com que esse ácido seja fraco é justamente essa densidade eletrônica, né? Essa alta densidade eletrônica. E por que nós temos essa alta densidade eletrônica? Por conta desse grupo alquila que doa os elétrons. Ao doar os elétrons, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma alta densidade eletrônica. Essa alta densidade eletrônica, por sua vez, diminui a estabilidade, porque muitos elétrons não é uma situação estável, ao contrário, é uma situação instável, então vai diminuir a estabilidade e, por conseguinte, nós teremos um ácido fraco. Se nós temos um ácido fraco, nós temos uma base forte, tá? Bom, então, o que vai acontecer? Isso diminui a acidez, por isso que nós falamos que grupos alquilas diminuem a acidez. Se vai diminuir a acidez, vai, por conseguinte, aumentar a basicidade. Basicidade. Tá? Bom, a base fraca, a carga negativa mas nesse caso a gente não tem uma base fraca, a gente tem uma base forte, porque o ácido é fraco. Mas ó, se nós tivéssemos um ácido forte, nós teríamos uma base fraca, concorda comigo? Mas eu não tenho ácido forte, porque eu tenho ácido fraco, ácido cético é um ácido fraco. Então ácido fraco é uma base forte. Mas se eu tivesse, uma situação hipotética, se eu tivesse um ácido forte, aí eu teria uma base fraca, né? E na base fraca, a carga negativa é mais dispersa possível, né? Quando a base ela é fraca, né, o que vai acontecer? A carga ela é mais dispersa, é claro. Por quê? Porque quando a base ela se dispersa mais facilmente, aumenta a estabilidade. Então, quando a carga negativa consegue se dispersar mais facilmente, nós temos uma base estável. É evidente, porque ela consegue se dispersar mais facilmente. Então, toda vez que a carga negativa conseguir se dispersar mais facilmente, nós temos uma base estável. Então, por que ela é estável? Porque ela consegue se dispersar facilmente. Então, pela última vez, quando nós tivermos uma carga negativa que conseguir se dispersar mais facilmente, nós estamos nos tratando de uma base estável. Então, se ela é estável, é uma base fraca. Se é uma base fraca, é um ácido forte. Mas nesse caso, nós não temos uma base fraca. Nós temos uma base forte. E por que nós temos uma base forte? Porque o nosso ácido é fraco. E por que nós temos um ácido fraco? Porque o grupo alquila do ácido acético é um grupo que vai repelir os elétrons, né? Ele vai doar os elétrons, né? E isso vai aumentar a densidade eletrônica. E aumentando a densidade eletrônica, nós diminuímos a estabilidade. Diminuindo a estabilidade, o que vai acontecer? Nós vamos ter a diminuição da acidez, né? Nós vamos ter um ácido fraco e, por conseguinte, uma base forte, tá? É isso então, tá? Então, base fraca, a carga negativa é mais dispersa possível, você tem que diminuir o impacto dessa carga negativa. Grupos alquilas têm efeito de doar elétrons, efeito repelente, né? Para dispersar é menos, como que é? Não, esse grupo alquila, tá vendo aqui, ó, H3CCH2, não contribui para dispersar a carga. Ele não dispersa a carga, então ele não contribui para dispersar a carga, né? Agora vamos pensar, ó, é uma situação hipotética. Eu afirmei que esse grupo alquila, ele não contribui para dispersar a carga. Mas, supondo, é uma hipótese, né, que esse grupo, ó, pelo amor de Deus, uma hipótese, né, vamos supor que esse grupo, né, contribuísse para dispersar a carga, né, se ele conseguisse dispersar a carga, nós teríamos o quê? Nós teríamos, né, um sistema mais estável. Então, se nós tivéssemos um sistema mais estável, nós teríamos uma base fraca. E se nós temos uma base fraca, nós teríamos um ácido forte. Mas não é isso que acontece, tá? Não é isso que acontece, é ao contrário. Esse grupo alquila não contribui para dispersar a carga. Ao contrário,
ele faz o quê? Ele atrai os elétrons, né? Ele doa os elétrons, é efeito repelente. E ao fazer isso, ele acaba, né, por conseguinte, aumentando a densidade eletrônica. E esse aumento da densidade eletrônica diminui a acidez do ácido, né? Diminui a acidez. E diminuindo a acidez, aumenta por conseguinte a basicidade. Então nós temos um ácido fraco e por conseguinte uma base forte, tá? Então por isso que o professor Valmir Garcês disse que esse grupo não contribui para dispersar a carga. Porque se ele contribuísse para dispersar a carga, nós teríamos o quê? Nós teríamos um sistema estável. É uma base fraca, então nós teríamos um ácido forte. Mas não é isso que acontece. Ao contrário, ele vai doar os elétrons, vai aumentar a densidade eletrônica, vai diminuir a acidez e aumentar a basicidade. É esse o raciocínio, tá, pessoal? Eu sei que estou sendo extremamente repetitivo, mas é para fixar mesmo. Ó, então não contribui para dispersar a carga, e sim aumentar. Então escrevam o grupo alquilo, você escreve aqui embaixo. Não, eu vou apagar, tá? Vou apagar. O grupo alquila não contribui para dispersar a carga negativa, tá? Bom, então, ó, base fraca, a carga negativa mais dispersa possível, você tem que diminuir o impacto dessa carga. Grupos alquilos têm efeito do ar elétrico e efeitos repelentes, né? Grupo alquilo é menos estável, base mais forte e ácido mais fraco, tá? Muito obrigado.